Freuen, Entschuldigung, alle Entrode. Trod, Entauro, Títolo, Hanyam. Boa tarde, gente querida de Deus. Eu quero apresentar para vocês, nessa tarde, a Adriana Fidelis. É, Bibinha! Essa é a famosa Drizinha! Drizinha do nosso coração. Mais conhecida como Bibinha para alguns, como Negona para outros. Você sabia que me chamam muito de Negona? É, eu já ouvi falar. A Nani só me chama de Negona. E eu Pois peguei é. também. Você pegou também, né, Karine? Chamar de Negona. Mas acontece o seguinte, olham pra você assim, chamam você de Negona, mas eu olho pra você assim. E vê Aí a eu tenho que Bibinha. chamar você de Drizinha, entendeu? Porque ela é tão delicada, essa menina. É tãoinha, né? É, eu sou o coração não, gente, dela não é sou tão tãoinha, não. melado. É, tá acabado? Tô falando que é. Tá bom, tá É, bom. Não, é o não Tribate mais que tá aqui. falando, Tá, rapaz. mas cadê Tá o maluca? porrete? Ai, meu Deus, se eu tô parar, vou parar. Vou obedecer, tá bom, tá Pois bom. é, esse é o Hã? nosso Levanta a mão. docinho. Faz assim, Adriana. Levanta a mão. Não, essa, Adriana. Ah, é? Mas tem que ter uma parada também, assim, né? É, Drizinha ou não é? Sou. Ah, bem. Então tá. Gente, a Dora tem uma palavra para dizer pra gente em Provérbios. Vamos aproveitar essa palavra. Provérbios 27, Você versículo sabe 7. que uma das coisas infantizinhas que eu fiz, infantizinho, caraca. Uma das coisas que eu fiz a minha vida inteira, que foi super bom, sempre que alguém dava uma palavra, eu tomava aquela palavra para mim. Como se fosse uma dádiva de Deus naquele dia, naquela hora, porque se a pessoa resolveu do nada dizer uma palavra, e aqui não é nem do nada, você ligou esse negócio aí para certamente receber alguma coisa de Deus, aí mesmo aqui, É pra você. e sempre foi. pra mim, é pra Nunca gente. deixou de ser, Amém. e eu só acumulei. Claro. Cena acumulada. Sinceramente falando. Amém mesmo. Vamos lá. Eu falar, Dorinha, só para Ah. completar. Eu tenho uma amiga muito querida que está morando lá na Irlanda. Um beijão, Leninha. E ela falava, Karine, se a palavra do Senhor está sendo pregada, eu não me importo a via. Aham. Recebe para você. Nossa, mas sempre que Porque via. às vezes vem, ai, mas eu não gosto muito do fulano, ai, Adriana, ela é bonita demais pra ficar falando da palavra de Deus. Ou Nossa, Caio, mas olha, eu não sei vou o faltar quem. mais esse programa agora. Ou então você não pode faltar. Então manda lá, Dorinha, Tá bom. pra gente. Então, em Provérbios 27, versículo 7, que diz assim: a alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. Eu vou ler de novo. A alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. Então, eu gosto muito desse texto e eu queria, assim, compartilhar com vocês dois perigos, sabe? Da alma farta, de pisar o favo de mel, e a alma faminta, que fica pensando que o que é amargo é doce, muito em relação àquilo que é gerado pelo auto-engano, e que pensa que é água, mas não é água, que vai matar a sede, mas não vai matar a sede. Mas aí a gente pode conversar um pouquinho sobre esse favo de mel que a alma farta pisa, né, Adriana? É. E que fala muito ao nosso coração também, como gratidão, Isso. né? Porque se você já está pisando o favo de mel, é porque você já está se deixando levar pela ingratidão, né? Você já ficou tão cauterizado, dando tanto como certo as bênçãos da vida, e que dependem única e exclusivamente do Pai Eterno, do Pai das Luzes, né? E a gente dá como certo que na nossa vida a gente tem que ter sempre favo de mel, e quando realmente a gente tem, e isso passa a ser uma rotina, você Desvaloriza. você começa a tratar todas as coisas com uma indiferençazinha. indiferença, com uma deixa É um desleixo, eu acho, até. desleixo. Porque você tá com aquilo que eu tão tava tentando presente. achar uma palavra que eu uso sempre para isso,
e não está me vindo aqui. Mas o que é grave é realmente a ingratidão diária sobre as coisas das maiores às menores. E isso não é uma coisa até consciente, pode até ser dito assim? Como assim? Porque às vezes você já tem aquilo por certo tanto que você age naturalmente. Você não percebe que está sendo Nem ingrato vê o quão aquilo. importante Também aquilo não é, né? precisa ficar falsamente ou malucamente falando: ai, muito obrigada por essa Coca-Cola. Não. Ai, que flor linda, muito obrigada por essa flor linda. Não é isso. Mas é só você ter o cuidado de já não estar ficando Reconhecer. no hábito de não reconhecer mais É nada isso. e Reconhecer de sempre. instalar, tarrachar essa ingratidão de uma forma que fica meio blindado, fica né? completamente blindado. Por isso que eu acho Adormecido. muito bonito as estações da lua. Já pensou se a gente tivesse lua cheia toda noite? Não Como a ia gente ter, se cansaria verdade. dela? Eu acho bonito o rodízio das estações da primavera, depois vem a chuva, depois muda tudo, para dar uma sacudida na gente, para ver que as coisas mudam. É verdade. E a gente reconhecer. E a variedade desse E a país particularidade maravilhoso. de cada estação também, né? A gente aprender a valorizar. Por exemplo, aqui em Brasília agora seca. Tem gente que fica enlouquecido com a seca. Eu Só fico fala da Isso. negatividade Isso, dela, da né? seca, exatamente. Só que a seca tem um lado belo, tem o Tem céu sua de Brasília. poesia, né? Fica lindo o céu de Brasília. Os ipês Eu- de Brasília. Não, da os ipês secura. maravilhosos. O pôr do sol em Brasília na época da seca fica cor de Olha, se a rosa. secura não fizesse tão mal à saúde, eu adoro. É bom demais. Se não começasse a fazer mal para a respiração, para o pulmão, se a gente não ficasse mais predisposto a pegar conjuntivite, por exemplo, né? Eu Tem o acharia seu um charme clima também. ótimo. Mas, Porque Adriana, você não fica melada, você não fica... Vocês já foram a Escorrendo Manaus para de- ver o que é um não. mel? É a mesma coisa que o Rio de Janeiro? É pior É do que o Rio. muito Deve ser Eu já muito fui a pior, Cuiabá, né? que também é Cuiabá parecido com é Manaus. terrível. Cuiabá eu já morei lá, É é terrível. E para as impressionante. frescuras de todas as mulheres, o clima de Brasília é ótimo para o cabelo, não é mesmo? A pele. Para a pele há controvérsias, né? Você precisa hidratar o tempo inteiro. Cabelo é que não fica aquele, né? Seu Moreiras, como diz a minha filha. Mas, Adriana, eu queria pensar um pouquinho também no texto que fala da alma faminta, que para a alma faminta todo amargo é doce. Pois é. E foi quando eu pensei aqui muito nos e-mails que a gente tem recebido, né? Que muitas pessoas ainda estão naquele auto-engano de achar que o que parece que vai ser, mas que não é, de confrontar as coisas com a verdade. Você pode ver essa parte como, por isso é que a palavra dá pano para manga para você meditar sobre ela. Porque você pode tanto ver como essa parte da carência, de você, a partir da sua carência, você começar a não distinguir mais o que seja bom Amargo pra ou você, o que doce. seja próprio para você, o que seja amargo ou doce, né? Como também o outro lado da moeda daquele que pisa o favo de mel. Como a gente estava falando, às vezes você não dá valor para a água que sai na torneira. No entanto, tem pessoas que passam andando a vida inteira, não sei quantos quilômetros com uma lata na cabeça, para pegar uma água que não é nem tão saudável. Isso. E ela volta ali dizendo graças a Deus por essa água. Né? Então, a gente vê sempre que o provérbio, às vezes, tem sempre os dois lados da moeda. é verdade. É. Então, você pode focar isso tanto no sentido de ser a falta de discernimento do carente, Sim. como você pode também dizer, poxa, gratidão mas tem do que gente necessita. que tem gratidão e transforma até amargo aquilo em que é doce. amargo em doce, que pra gente seria super amargo, sair andar 5 quilômetros debaixo do sol, Pra com pegar uma água. lata na cabeça para fazer a comida e ainda lavar as mãos, os pés e outras cocitas mais. Eu não sei se vocês lembram, teve um programa uma vez, acho que no Fantástico, de uma criança que brincava com ossinhos. Os Lembro. brinquedos dele eram ossinhos, Eu não né, lembro. porque eles moravam no sertão e não tinham brinquedos, né? Não tinham com que Ele dava brincar. E super ele valor nos achava ossinhos, os é. ossinhos, então ele valorizava e fazia daquilo algo bom, né? Ele tirava proveito daquilo que ele tinha e se dizia muito feliz. E a gente reparava nisso, né? Era visível. Pois é, e é né? fundamental nós, aqui debaixo do sol, olharmos para cima e falarmos de onde é que vem a nossa esperança, de onde é que vem a nossa salvação, de onde é que vem tudo isso, meu Deus. Não era para eu estar dando como certo nada disso, a não ser pela graça de Deus na minha vida. Né? E cada um procurar fazer isso dentro do seu quadrado, sem a tentação de olhar para o lado e dizer, não, mas eu tenho muito pouco, não, mas eu tenho
Eu tenho, não dá para, eu tenho muito. Não, A gente pode isso aí pra mim é uma melhor. besteira. A gente pode Né? estender E sair isso para as pisando os relações? favos. Hã? A gente pode estender isso para as relações, esses favos? Claro. Né? Porque Claro. não seriam só as coisas, mas como eu estava falando com a Bibinha no caminho para cá, a respeito dos relacionamentos, da maneira como você trata o outro, naquilo que de repente é um agrado que venha a ser feito a você e você de repente não está num bom dia e perde a chance. Não, tantas pessoas que estão desagrada. reclamando por serem sós e porque que estão sós. Mas se elas estivessem se relacionando, será que elas tratariam aquele parceiro ou aquela parceira com dignidade de quem está feliz por ter alguém ao lado, por ter alguém para amar e ser amado? Quer dizer, às vezes a gente vai atropelando os relacionamentos, as amizades, a mãe, o pai, os filhos, Com certeza. né? E a gente realmente não dá graças a Deus. É uma coisa... Quantas vezes a gente levanta e fala, puxa, graças a Deus por isso. É verdade. Graças a Deus porque eu abro minha geladeira e eu tenho o que comer. Graças a Deus que eu abro a torneira e a água sai. Graças a Deus eu tenho um sabonete cheiroso para lavar as mãos. Você vê essas pessoas que moram na rua? Não tem como se higienizar de forma alguma. É uma coisa horrorosa, não tem nada que dê mais conforto que se chegar em casa. A primeira E coisa que você lavar faz é as mãos. lavar a mão com sabão. É muito Aquilo bom. parece que te refresca inteiro. E tem gente que não tem acesso a esse mínimo mínimos. conforto. Né? É verdade. E aí quando alguém fala assim, escuta, quer um trocadinho? A gente sai achando que deu R$1 para a pessoa que fez a coisa mais maravilhosa do mundo. O que aquela pessoa vai fazer com R$1? Né? Então, agora, aquele que recebe R$1 com gratidão, aquele R$1 parece que é $1 milhão. É. Né? Tal da água salobra, né? É. O meu filho outro dia estava... Aliás, não foi outro dia não, já tem um bom tempo. Ele era bem mais novo. E ele disse, eu fico espantado com esse negócio dessas pessoas que acham que ajudaram um garoto porque deram R$5 e o resto da vida dele, né? E é uma preocupação até deles, porque já ouvi muitas vezes o próprio grupo de pessoas que são sem teto, sem, sei lá, e que, né, solicitam ou pedem ajuda, mas não querem aquela ajuda momentânea, eles querem uma ajuda mesmo. Então, Pra vida olham para deles, as né? pessoas e dizem assim, vocês vão continuar vindo aqui até quando? Né? Porque não adianta trazer uma sopinha hoje, uma sopinha amanhã, uma claro. sopinha depois de amanhã. Eu quero saber exatamente o que vocês vão fazer por nós, o que vocês têm Exatamente. para nos oferecer, né? Tem muita gente que Exatamente. tem essa fala, porque percebe e sabe que aquilo ali é rápido, dura uma semana, um mês, que é para o agrado, não é para agradar a quem precisa, mas é para agradar quem está fazendo. Muitas vezes, né? consciência, Desencargo né? de consciência. E por aí vai, quanta gente é infeliz porque não tem o olho azul. Eu conheço gente que Eu que realmente sou míope, se eu sente dou o muito maior triste. valor ao olho que eu tenho. E eu dou o maior valor de ter nascido nessa época em que eu posso botar uma lente de contato, eu posso botar um óculos e enxergar. E naquele tempo que você ia ficar míope, era quase um deficiente. Quase não. Era um deficiente físico. Dri, Porque se você não enxerga nada... uma das experiências que eu tenho vivido com a questão da visão, né? Problema de saúde que eu tenho, quando eu entro em surto, eu tenho perda da visão. E chego ao ponto de eu perder a visão completa, né? Quando minha visão melhora, Isso por causa da esclerose por múltipla. causa da esclerose múltipla, dá um surto no nervo óptico e a visão vai fechando, até que fica totalmente fechada. Todo preto, então você não consegue enxergar as coisas. Graças a Deus acontece só em um olho de cada vez. Mas Olha só, graças a Deus. Vamos repetir. Graças a Deus que acontece. Estão entendendo o que Deus fala? O nosso coração era para andar de joelho. É verdade. Tudo dá graça. É uma questão de posição de coração. Sabe? Tem muita gente que ajoelha, mas não ajoelha. Não ajoelha diante da vida com o coração, que é quem deve ajoelhar é o coração da gente. É verdade. E aí, quando a visão vai voltando, o sentimento de gratidão que me inunda é assim, parece que eu tô tocando o Senhor ali naquele momento de estar, Jesus, a minha visão tá voltando e volta 100%. Tem gente que não volta também, né? Mas eu dou glória a Deus porque eu vivo a experiência de estar sem e estar com. E nela reconhecer o Senhor em todas as coisas. Né? Eu acho que que falta na humanidade hoje é isso. Reconhecer Deus nas mínimas coisas. Nas pequenas coisas. Nas pequenas coisas. Ainda que a figueira não Floresça. né? Exatamente. E aí, E aí, querida? vamos lá? Vamos.
Nós temos aqui um e-mail da Valéria, muito grata pelo programa. A Do Valéria, Japão? a Valéria Tokunaga. O nosso Está grande muito feliz. beijo pra ela, né, Ela gente? disse que ficou o final de semana atualizando e viu tudo que ela pôde ver dos programas do Dribate. E ela disse que se diverte muito e aprende muito com o Dribate. Dá graças a Deus por todas nós e manda um abraço para você, Adriana. Que bom. Um abraço para você, um beijo grande para você. Nós temos aqui um e-mail da Minerva. Ela já colocou esse nome, a Minerva. Gostaria muito de uma orientação sobre o problema que estou enfrentando. Uma onda negativa está sobre a minha família. Meu marido saiu de casa e está envolvido com uma mulher que já me afirmaram que ela o segura com trabalhos espirituais. E além disso, ela me manda energias negativas, me deixando perturbada. Tive um acidente gravíssimo e perdi meu carro. Por pouco não perco a vida. Estou pedindo proteção a Deus para mim, para meu filho e para ele, o esposo também, pois eu o amo muito e creio que Deus quer que a família fique reunida. Espero que possa me aconselhar. Muito obrigada. Pois é, não é que a gente não creia, principalmente eu, não é que eu não creia que não haja ondas negativas, Forças do mal. forças do mal, diabinhos rondando. A própria palavra fala que o diabo está ao nosso derredor como um leão pronto para devorar aquele que demora. Então, querido, a gente só não pode fazer disso uma carga energética, psicológica contra a nossa própria alma. Porque o diabo, vulgo Satanás, será destruído por da boca de Jesus. Acho que não deu. Deu aí? Deu. Eu acho que eles estão até surdos lá dentro, né? Então, simples assim. E isso só para ele dizer que está fazendo alguma coisa, porque podia ser só o pensamento de Deus para o extermínio. Então não é que não haja negativo, nada negativo, ondas negativas. Existem ondas negativas porque nós estamos num mundo onde que jaz no maligno. Que é mais negativo do que um mundo que jaz no maligno? Só 2 mundos jazendo no maligno. Ou 3 mundos jazendo no maligno. Então, o que Jesus nos ensina na palavra dele é que nós estamos nessas circunstâncias por causa da nossa queda. A nossa queda proporcionou isso. Então é muito simples. Ele diz o seguinte: se um mundo jaz no maligno, tire o seu mundo desse jazer no maligno. E como é que a gente consegue fazer isso? A gente consegue fazer isso tirando o nosso coração desse sistema do mundo e falando: Jesus, aqui eu te apresento meu coração para que o Senhor possa fazer com que ele nasça de novo. Eu quero ter uma outra mente, uma outra cabeça. Eu quero. Agora, isso não quer dizer que a gente não tenha influência do pecado de outrem, dos outros. Então, é claro que você está sofrendo a influência do pecado do seu marido. Não fique achando que uma boa macumba consegue tirar o amor dos corações. Porque se tem uma coisa que é antídoto natural para o demônio, para as forças do diabo, é quem realmente ama de verdade e de todo o coração. Contra o amor não existe mandinga, porque o amor é Deus. Quem dá o amor verdadeiro no nosso coração é o Senhor. Agora, se o que foi denominado de amor era apenas uma paixonite, era apenas uma ficagem, era apenas um acerto, era um casamento de interesse, talvez ele não subsista isso. Mas o mais importante na sua vida é você saber que você pode tirar o seu mundo deste mundo que jaz no maligno, porque Jesus falou: olha, o reino de Deus está dentro em vós. Então o que vai passar a comandar você é o reino de Deus. Agora, se a gente ficar sequestrada com o que pode, com o que não pode, com o que o diabo pode, com o que não pode, ele vai poder sempre, porque esse reino aqui é dele, esse mundo aqui é dele. Então o que eu estava te dizendo é que se o seu marido abriu as portas do coração dele para este mundo que jaz no maligno, consequentemente vai respingar em você sofrimento. Então, agora não adianta botar tudo isso na conta da mulher que está fazendo a macumba. Ela pode estar fazendo macumba? Pode estar fazendo macumba. Isso é a grande especialidade daqueles que querem, de qualquer forma, tirar uma pessoa da outra. Faz a macumba. Mas eu vou te dizer,
A força em si não está naqueles objetos, não está naquela macumba, mas está na intenção de quem faz e na receptividade de quem recebe. Entendeu? Se você fechar para isso e falar quem manda na minha vida é Jesus, aliás, Acabou. essa frase eu uso sempre. Acabou. Quem manda na minha vida é Jesus, acabou, minha filha. Acabou, ou eu rasgo esta Bíblia. Ponto Então, final. este menino aí, seu marido, tá te enganando, ele tá mentindo contra você e ele tá adorando ter esse caso. Leia aí de novo a parte do marido dela pra gente estar bem na cabecinha. Qual é o problema do humilhante? Meu marido saiu de casa, está envolvido com uma mulher, que já me afirmaram Pois que é, ela então o peraí, segura. Dorinha, desculpa. Não é interrompendo você, Claro. é interrompendo a minha própria esclerose. Então, diz que o seu marido saiu de casa. Aí vem a pergunta, quem saiu de casa? Parece até uma aula de português. O sujeito. O sujeito é que quis sair de casa. Ele abriu as portas, botou as perninhas para fora e andou para fora de casa atrás de uma bunda. Ou de 2 bundas, ou de 3 bundas. E essa bunda tem um nome. Agora, se é uma bunda macumbeira ou não é uma bunda macumbeira, não Isso tanto interessa. faz. Porque Isso já é detalhe. abriu a brecha. É. Já tá como o diabo gosta. É. Agora, se a menina lá acende 2 velas, 3 velas, bota um pó de pemba, bota um não sei o que e corta o pescoço da galinha, é só um plus, entendeu? Pro pecado dele. E o que estraga a vida dela é esse oferecimento a Satanás, porque ela tá cada vez mais dizendo, o meu mundo é o mundo do diabo, o meu A mundo é o dela, mundo né? do Você diabo. falou bem, porque isso não É. vai interferir na vida da esposa, Da Minerva. Absoluto. da Minerva. Absoluto, mas Porque esse sabe por quê? coração É dela porque às vezes as pessoas mais preferem fácil encarar crer, um problema que seja assim espiritualmente até mais cabeludo do que encarar o real problema. Filha, saiba, o seu marido teve uma tentação de homem, saiu de casa e está lá. Agora, se você dobrar os seus joelhos e falar, Senhor, se tu quiseres que este homem permaneça comigo, não vai ter doutor que dê jeito. Não vai ter macumbeiro, não vai ter ninguém, porque o poder de Deus é absoluto. Agora, Deus não torce o bracinho de ninguém. É. Se ele não torce, ele não vai passar por cima do livre-arbítrio do cara, porque ele também é Deus do teu marido. E para ele ser Deus do teu marido, você não pode interferir nisso, porque quem trata do seu marido é Deus. Agora, se você entregar na mão de Deus o seu marido e disser para ele, Senhor, é da minha vontade permanecer nesse casamento. Se for da tua, tá fechado. Tá fechado. Agora, pode ser que Deus, inclusive, isso é muito difícil de ouvir, mas pode ser que Deus, inclusive, esteja querendo salvar você dele. É. E aí, me desculpa, mas aí não é macumba, é bênção. Então, a gente, primeiro de tudo, a gente não fica assustado com más notícias. Primeiro, meu marido saiu de casa. Ah, a mulher está fazendo macumba para mim. E o Kiko, rapaz? Você é de Jesus? Você confia nesse Deus forte? Ou você tem uma fé superficial de religião? Está na hora de você deixar essa fé superficial e acreditar e reconhecer o poder do Senhor na sua vida. Na hora que você reconhece o poder de Deus na sua vida, é a hora que a fé é estabelecida e selada no seu coração e o mundo espiritual Amém. todo sabe Tem que disso. obedecer, exatamente. Rapaz, não tem doutor que dê jeito? Quanto mais ela se entregar a Deus em confiança em Deus, menos o diabo vai ter atuação na Espaço, vida dela, acesso. Não espaço para a vida Não dela. vai ter Abertura quem dá energia somos nós. negativa que venha Nós de que lugar damos nenhum. acesso. Então, Diabo é legalista, acontece ele que na só- vida da ele gente, espera a gente abertura. até brinca falando assim, nossa, caraca, não falta mais nada. E nessas ocasiões quebra a máquina de lavar, o filho quebra o pulso, o outro não sei o que lá, o carro, a bobina faz não sei Geladeira o quê. queima. Aí queima, aí você fala assim, isso é mal olhado. Às vezes é a sua própria vida que está em extrema confusão e você precisa organizar a tua casa, no sentido de vamos botar isso aqui, calma. Em primeiro lugar, eu estou crendo na coisa errada, não é energia negativa, porcaria nenhuma. No mundo tereis aflições. Porém, tem de bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Amém. Então é atrás dele que a gente vai. Tá a energia negativa, Jesus, ó, o negócio aqui eu já não estou aguentando. A barra está pesada. O meu marido está saindo, eu não quero realmente... É muito doído ser preterida. Dói como uma facada. Dói, dói. Mas é melhor que você receba essa primeira dor do que você fique encobrindo essa primeira dor com uma segunda, uma terceira, uma quarta. São jeitos de sair da dor que fazem você ficar num labirinto que fica difícil de organizar a sua própria vida. Então, em nome de Jesus,
ore, entregue esse seu problema a Jesus e não fique chamando força negativa, nem dizendo, eu valido o que essa mulher está fazendo. Eu valido que ela está fazendo uma macumba e eu estou realmente recebendo essa energia negativa. E aí? Não é verdade. Onde que vai parar, né? Não é verdade. O homem se dana todo, não é por causa de macumba, é por causa do seu próprio pecado. E na hora que a gente admite isso, seu marido está pecando contra você. Você que é um marido perdoado, que volte, que peça perdão e tudo, ore ao Senhor. Agora tenha uma conversa franca com ele. Você não vai agora começar a entrar no round do diabo e ficar lutando invisivelmente com o diabo, sem falar diretamente com aquele que é interessado. Ô, senhor, você ainda está interessado em ficar comigo? Se tiver, é para ficar direitinho. Porque se não tiver, eu não vou ficar tomando água de privada, como a gente já falou aqui. Bebendo água salobra. Bebendo água salobra. E ela disse ainda que teve um acidente gravíssimo e perdeu o carro e por pouco não perde a vida. Mas olha, tudo isso acontece. Tudo isso acontece. Agora, Na própria Fatalidades vida. desse mundo caído que a gente vive. existe as coisas serem... O diabinho adora. Não vou dizer que ele não gosta, não. Ele ama. Você fala assim, olha, o diabo está super feliz com a minha infelicidade. Eu te diria, acertou em cheio. O único que fica feliz com a nossa cura, com a nossa felicidade, foi aquele que morreu por nós. Então o diabinho está satisfeito? Está satisfeitíssimo. Está lambendo as unhas. E daí? A satisfação dele é curta. E acaba assim que o Senhor dá uma palavra de ordem. Pronto. Tem os dias contados. E se você entregar de fato o seu coração na mão dele, ele tem dias contados, como acabou de dizer aqui a nossa amiga Karine. Tem dias contados. Isso não quer dizer que o seu marido vai voltar nada, quer dizer que você vai botar o seu mundo no reino e o reino no seu mundo. E você vai deixar o reino de Deus habitar em você e você não vai mais habitar este mundo que jaz no maligno. Aliás, habitar você até vai. Você só não vai participar e nem ser contaminada com ele. Deixar Porque ser você habitada. fica... Exatamente. Agora tem que se deixar ser habitada. Agora, é claro que você fica vulnerável ao pecado do outro, porque você não pode, vamos dizer, falar para o seu marido, não, você não vai mais ficar com ela, não, você vai ficar com ela. Não é isso. A gente só pode controlar aqui. Agora, a gente controlando aqui, você não sabe o poder que Deus dá para gente. Amém. É uma coisa Libertação, né? inacreditável. Em primeiro lugar, é a libertação pessoal. Você e Deus. E depois é o domínio. Olha, os discípulos viraram para Jesus e falaram assim, quem é este que até o vento obedece e o mar obedece? Jesus mudava as circunstâncias para fora dele. Nós não estamos tendo nem o poder de mudar aquelas que estão os ventos e as trovoadas que vão para dentro da gente? Que história é essa? A gente precisa tomar mesmo consciência do poder que Deus nos dá e seguir em frente com a cabeça erguida e falar, se ele quiser se separar de mim, é uma coisa que eu não posso interferir na vida dele. Agora, eu não vou ficar pegando esses requisitos de macumba, de desastre, porque, olha, se você faz a sua cabeça ficar assim, certamente você vai atrair tudo isso para a sua vida. Aí vai começar a Daqui a pouco desenvolver ela tem uma macumba, doença. né? Com Daqui a pouco ela vai certeza, dizer, isso eu ia meu falar. Deus, eu tô com uma gastrite, para não dizer uma coisa pior. Eu tô com uma gastrite resquício da horrível macumba. aqui. Eu acho que foi ela que fez uma macumba para ficar com gastrite. Não, E é o olha nervoso, é o E o estresse. poder que ela está dando É para a essa quantidade de pessoa. cortisol que está correndo no sangue dela por excesso de estresse. Exatamente. E aí é mais fácil dizer a macumba. Mais fácil culpar o diabo, né? Existe macumba? Existe. Macumba pega em quem deixa pegar. Com certeza. É. Eu estava falando a respeito disso, inclusive, no nosso lar. Disque Paz. Sim. Né? Ocorreu uma ligação e o assunto era mais ou menos por esse ângulo. E é muito interessante, porque as pessoas têm a tendência mesmo de acreditar que, né, ela vem, ela toma conta de você e você não tem pode poder fazer sobre nada. ela. Que isso? Você tem o poder sobre ela. Agora, Você o que a gente aceitar está o poder falando de aqui Jesus- não é para minimizar o Não, poder de do mal. De forma Não alguma é ele para dizer existe. que Satanás virou um gentleman. Nunca. Não é para dizer que aquelas oferendas que eles fazem são inócuas. É só charuto mesmo, é só mel mesmo, é só galinha mesmo, é só aquilo mesmo. Mas aquilo mesmo oferecido com a intenção da força do coração aos diabos, aos demônios, sinceramente, é claro que se esse demônio encontrar uma via, Uma porta aberta. um veículo, ele pega este veículo na hora. Como diz, não adianta limpar a casa
e não encher ela do Espírito Santo de Com Deus, porque certeza. entrou mais 7. É. Então você vê que a vontade do diabo de dominar é total e completa. Agora, poderá ele contra o nosso Deus? Nunca. É isso que você precisa ter certeza. Não vá se meter com o diabo se você não tem uma fé capaz de sustentar isso. Que é bom dizer isso também, Verdade. porque tem senhorinhas que chutam macumba por aí e depois, meu Deus, Não deu conta. não tem ideia do que seja pecado, Não não tem tem ideia do lastro que ali seja pra- remissão de pecado, não tem ideia do que seja esse nosso Deus de puro poder. Aí também não conhece os desígnios do demônio, nem os ardilosos mecanismos que ele usa, que nunca são para fora de nós, mas são sempre em nós. Quer ver se eu não estou mentindo? Vamos lá. Onde é que está meu óculos? Abre aí em Efésios. Efésios. Fez quanto? Efésios ainda não sei. Conhece esse Efésios ainda não sei? Na minha também. Efésios ainda não sei. Tá bom, então. Armadura. Olha só. Vamos começar de Efésios 6 mesmo. No 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos, Efésios 6, verso 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra a cilada do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, embora o diabo use sempre o sangue e a carne. E sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Aí começa, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal. Mas como é que começa isso? Começa, quanto ao mais. Então o que quer dizer isso? Quando tiver um quanto ao mais na palavra, volta. Volta, porque isso aqui já é o plus, entendeu? Isso aqui é a simbolização de tudo que ele falou para trás. Ou seja, quando ele fala de se cingir da verdade, aqui se você abrir em Gálatas, coisa nenhuma, em Efésios 4, você vai ver. 4:25. Abre aí e vê se eu não estou falando a verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. A armadura de Deus começa aqui. Não é uma coisa desassociada da concretude da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é vida para se pôr em prática. E vida não é aquela vida que só ouve falar e fica na mesma, não. A vida vai, entendeu? Então você aprende e você faz. Você aprende e você faz. Porque tem gente que adora Efésios e quando está aqui na maior aflição, é igual o Salmo 91. Repete isso como se aquilo ali, como se o esconderijo do Altíssimo fosse um lugar virtual em que quando eu clamo eu entro nele, uma fecham-se mágica. as portas como se fosse mágica. Mágica, né? Não, é porque disseste, é porque fizeste, é porque tomaste o Senhor sobre você. A sua confiança está nele, não em você. E você seguiu a rocha e não botou a sua casa na areia. Então, na hora que você fala a verdade com o seu próximo e não a mentira, você está fechando brechas para o diabo. Amém. O seu marido não fez isso, ele não falou a verdade com você, ele está na maior mentirada. E se ele está na maior, se ele tá na maior mentirada, o que ele está fazendo? Se não uma boa macumba, não precisa da macumba de mais ninguém. Então aqui ele diz, quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E aqui está, estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. O que está falando aqui? Todo mundo pensa que vai vestir a verdade como um escudo espiritual invisível. Escudo espiritual invisível aqui, ó. Preguiçosos do reino de Deus. É botar em prática o que está aqui, por isso deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Quer Não dizer, se põe o sol que o sobre a Senhor vossa sabe ira. que a gente se ira, mas não precisa prejudicar os outros, nem você por causa daquela ira. Dá uma boa topada, bate com a tua cabeça na parede, mas não se faça mal, nem faça mal aos outros. Isso passa, a ira passa.
Não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deixe isso ficar lengo-lengo em terra de lango-lango, porque isso só vai criando fungo por baixo, entendeu? Vai criando um bolor e vai se multiplicando e vai fazendo mal a você. Nem deis lugar ao diabo. Quantos lugares a gente dá para o diabo? Não é invocando, ó, Satanás, agora eu sou teu. Não, tem milhares de jeitos de se fazer isso, sem fazer essa invocação tão explícita e tão babaca. Mas você pode fazer isso de uma maneira sutil, tratando o outro sempre com perversidade, invejando, falando mal, disputando, tendo o pior dentro do seu coração. Isso é dar lugar ao diabo. Você não precisa invocar Satanás como se fosse o seu Deus, não. Ele já é. Por isso que Jesus falava, filhos do diabo sois vós. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha como acudir, não é nem a si mesmo, não. A si mesmo é claro que tem que se acudir a si próprio. Para acudir aquele que tem necessidade, rapaz. É um passo a mais. Não basta só no reino de Deus você não fazer o mal, não. Você tem que começar a exercitar a fazer o bem. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente a que for boa para edificação. Não vão agora, primeiro que não seria nem gastar, seria lucrar o programa lendo tudo isso aqui. Claro. Mas você pode ler na tua casa, que você vai já entender o que eu falei a respeito de... Aí vem dizendo, sabei por isso, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então já está naquele mundo que eu falei que já é no maligno. Depois que você guarda a sua vida no refúgio do Altíssimo, que é isso aqui, aí então, tranquilamente, ele já está dizendo o seguinte, quanto ao mais, fica tranquila, filho. Fica tranquila na força do poder do Senhor, porque você já está revestido de toda a armadura de Deus, você já está cingido com a verdade, você já embraçou o escudo da fé, você já está dando de pau no diabo, o diabo está correndo de você, e quando você chega, o diabo diz, isso é o fim da picada, chegou esse cara cheio de Deus. Então, macumba não resiste, tá? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resista ao diabo, você. Não tem ninguém que me faça ir para o inferno junto com ele. Eu tenho até controvérsias contra o irmãozinho Paulo, que dizia assim, eu preferia ir para o inferno, eu não preferia coisa nenhuma. Não tem, se o cara quer ir para o inferno, ele vai para o inferno sozinho. Porque eu não boto a salvação preciosa que Jesus derramou na cruz por mim para tomar um cafezinho com o diabo. Não, 1000 vezes não. Então, se seu marido quer ir para os infernos, deixa ele ir sozinho. O que você vai fazer? É tristeza? É tristeza. Mas Deus tem mais para você. Sempre. Amém. E tem outra, Adriana, tem essa coisa das pessoas que hoje são casadas e estão aí passando por essas tribulações. É um pensamento que ocorre, sim, é que não há vida depois de um divórcio, né? É uma dor, eu tô falando. É uma dor difícil. A dor de ser preterida dói como uma facada. Depois a pessoa fica imaginando que ninguém mais vai gostar dela do jeito que ela tá, porque ela já passou na mão de um, já teve filho, já se gastou, já não... Isso tudo é uma falácia, isso tudo é um engano. Você só é velha porque estava velho do seu lado. Agora eu digo uma coisa, Adriana. Há muita vida depois do divórcio, viu? Há muita vida depois do Muita divórcio. vida. Principalmente a própria vida. Claro, com certeza. Amém. Talvez ela precise descobrir a vida no Senhor que ela ainda não achou, né? A vida dela mesmo. É uma coisa que a Adriana falou que está assim, martelando na minha cabeça. Às vezes é uma bênção enorme para ela e a gente não consegue enxergar porque a gente fica muito preso, né? A gente Preocupado não com a vê certas perda bênçãos, dela, né? certas bênçãos do Senhor surgindo, simplesmente porque vem com uma cara A gente tem que descansar, de dor, exato. né? E não é para sentir essa dor toda. Ela vem com cara de dor, é dor, você tem que enfrentá-la como dor, enxergá-la com a verdade do que é, mas nem por isso, né? Olha, Deixa- eu não vou lembrar da missa à metade, até porque eu não sou padre. Mas tem uma de vocês deve saber que a gente já até comentou isso na reunião de mulheres, e eu ontem ouvi de novo num filme, que é aquele negócio do mestre Zen, que chegou alguém e falou assim, nossa, o fulano de tal ganhou um cavalo. Aí ele disse, que bom, vamos ver.
É. Aí dias depois o menino sobe no cavalo e quebra as pernas. Aí o cara, ai meu Deus, meu filho quebrou as pernas, isso é um horror. Vamos ver. Uhum. E aí depois disso o menino, porque quebrou as pernas, Não foi pra guerra. não foi para a guerra, exatamente. Então, isso é um bom sinal para que a gente veja que o descanso em Deus é por causa disso. A gente não sabe, a gente só sabe que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Não importa que configuração que apareça, nem que nota o mundo dê para aquilo que está acontecendo com você. E nem você mesmo se dê uma nota de acordo com o mundo. Mas põe o seu coração no reconhecimento. Aceite isso que está chegando para você com tranquilidade, sem ansiedade, dizendo: o meu Deus está sobre mim. E agora? E agora, tristeza? Para onde é que você vai? E agora, alma batida? Para onde é que você vai? E agora, palavra dos outros? Onde é que eu vou enfiar vocês? E agora, quem é que vai dizer alguma coisa? Eu estou debaixo do sangue do Cordeiro. Por isso, eu sei que todas as coisas vão concorrer para o meu bem. Ainda que seja triste, vai concorrer para a minha alma. A alma da gente, às vezes, precisa de alguns ajustes. E o Senhor não tem filhos bastardos. Ele ajusta toda a alma que precisa. Em nome de Jesus. E eu não consigo esquecer aquela frase que você diz sempre: se portas abertas ou Abertas, fechadas, fechadas se abertas pelo ou Senhor. fechadas pelo Senhor. Isso é uma música São a do mesma Josué. coisa. Né? Eu não, como brinquei aqui com a Caida, não sou crente, não tenho esses reconhecimentos, essas lembranças, né? Adoro, acho essa frase assim tudo. Pois é, Perfeita, portas ela abertas tem- ou fechadas, se abertas ou fechadas pelo Senhor. Se você crê nisso, É tudo que a gente quer, né? com Quantas certeza. portas o Senhor Exatamente. fechou na minha vida que hoje eu sou grata. Nossa, Por que elas a gente estarem terem agradece. sido fechadas. Deus tem misericórdia do meu resmungo aquele dia que foi a melhor coisa que podia acontecer. A Cacau tem uma palavra para dizer pra gente também. Você quer que eu pegue Mas ela é agora? claro que eu quero. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. A Cacau pega a Bíblia dela no Ai, gente, iPhone, não- tá, não gente? brinca. Vocês estão vendo ela sem Vou ficar Bíblia? até Porque perdida. ela tá Chiquérésima. chiquérésima agora. Dora, Quando lembra eu pra crescer, mim. eu vou ser assim. Romanos 9? Romanos 9, 15. Dora Chaves. Eu acho que é 15. Pra que adianta ter essa Bíblia, não é? É porque vocês me Olha. deixaram Ah, nervosa, vocês querem tá? ouvir uma rapidinha muito divertida? Quero. Meu marido é professor de história, né? Ele dá aula para adolescentes. E aí ele mandando os adolescentes lerem os livros que ele estava indicando e tal. Aí o menino chegou para ele: professor, eu não vou ler, eu quero ler no meu celular. No celular tem tudo, manda para mim por e-mail que eu vou ler no celular. Não quero pegar o livro para ler. Aí ele pegou o celular do aluno, tirou a bateria e falou: toma, lê. Aí ele: acabou a bateria. Eu falei: pois é, o livro não tem bateria, você pode pegar o livro e ler. Que a gente reclama da tecnologia, né? Não, mas a gente está perdendo esses contatos mais Eu vou ficar mal. gostosos. Não, Cacau, não fica mal não. Eu contei só pra elucidar. Brincando, gente. Foi só pra te... Absolutamente. Não tem problema. Foi nada. Ah, Aqui nós somos livres, você esqueceu? com certeza. Não, com certeza eu não esqueci. Porque diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia. E terei Aleluia. compaixão de quem me aprouver ter compaixão. Oh, coisa linda. Essa palavra ela tem me perseguido assim já umas 2, 3 semanas. Semana passada era para ter dito alguma coisa, acabei não sabendo onde encontrar, porque eu realmente não sei os endereços. E graças aí ao Google, né, fui lançando mão da que eu lembrava como a frase e achei. Porque alguns dias atrás eu estava com isso muito na minha cabeça de: poxa vida, a pessoa faz, a pessoa apronta, a pessoa é isso, a pessoa aquilo, e a pessoa tá bem, a pessoa tá seguindo a vida, e a pessoa tá feliz, e a sorte está do lado dela. Sabe esses pensamentos que vêm assim, né, pra gente? E ficava aquela voz aqui do meu lado: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Tipo, cala tua boca, fica quieta. Tá preocupada com o que eu tô dando pro outro? Você né? sabe que tem muita gente, embora pareça uma coisa horrorosa que eu vou falar, mas tem muita gente que não se conforma de Deus ser Deus. Com certeza. E aí foi o que você falou ainda há impressionante pouco. isso. O teu Deus é o Deus do teu marido. Então a gente tem que abrir mão, parar com essa história de achar que a grama do outro está sempre perfeita, né? E a tua, nossa, tá... É como diz o Caio, ele molha aqui o jardim dele, estamos em plena seca, Brasília está toda
nem sei que Marrom. cor, marrom, né? Na minha área ela é mais para vermelho. É mais para vermelho. E aqui tá tudo verdinho, aquele verdinho bonito, né? E a gente está sempre olhando para esse lado e não enxergando, né? Que Deus tem a misericórdia dele com quem ele quer ter misericórdia. E vai chegar o teu dia, ou ele está tendo com você e você não está percebendo. Exatamente. É o que a gente também está É falando o muito favo aqui. de mel. Né? Então essa palavra vem me perseguindo, e hoje eu pude Amém. Que coisa soltá-la, boa. dizê-la um pouco. Que coisa boa. Bom demais. Quando a palavra é pra gente. É porque né? ninguém também sabe se colocar como um indivíduo único na mão de Deus. Fica querendo ver se Deus teve mais misericórdia do outro, quer Com comparar as certeza. misericórdias, ao invés de saber que há diferenças de vida e de pessoa para Deus. Não que Deus faça acepção de pessoa, todos são filhos amados, tá- mas cada ele tá indivíduo enxergando tem o cada cuidado um. dele. Dentro da sabedoria dele, agora você vai querer discutir com Deus como é que Deus tem que Qual me a tratar, como é necessidade Deus que o tem outro tratar tem ele. e Por isso que é que eu um não sei. perigo aquelas orações horrorosas. Ó, Deus faz isso, faz aquilo com fulano, porque ele Não. precisa disso, precisa daquilo, ele precisa levar uma paulada, precisa da mão forte do Senhor em cima dele, precisa de não sei o quê. Seja Ou mesmo- feita a tua vontade. Seja feita a tua Não vontade. quer uma coisa mais simples? Quão irritante é pra gente, mãe, alguém vir falar pra gente como educar nossos filhos? Mas claro. Agora, quão proporcionalmente maior é o que É. a gente tenta fazer com Deus? Exato. Falar pra ele como Achar Nos que educar. dá para dizer para Deus como que como vai filho fazer com amado cada dele. É. E que pra gente é como que Deus pode amar essa criatura. E o mais gostoso disso tudo é que você consegue, em aceitando essa palavra, em aceitando essa voz que vem do teu coração e te diz, né? Acorda e tá fazendo isso aí por quê? Quem você pensa que você é? Eu é que sou Deus, eu sou o grande eu sou. Cara, tá pensando que você... Te dá uma paz, te dá sabe? Você fica assim... Eu não ficava nem mais envergonhada de ter ficado com aquele pensamento, mas assim, ficava até grata de poder dizer, poxa, ainda bem que Deus Deu vem me toque. disciplinar, vem me dar um puxãozinho de orelha para eu ver onde que eu tô, para que lado eu tô indo, né? Para que direção eu tô querendo seguir. Graças a Deus, esse freio existe. Graças e foi a bem Deus. puxado. Amém. Vamos deixar Deus ser Deus, né? Com certeza. E aqui é tal facho, metade de uma meia hora. Hoje era bom, né? Só isso já ia fazer uma diferença. Com certeza, muita. A diferença enorme. E aí, você quer dar uma palavra pra gente, Karine? Quero compartilhar uma coisa, eu acho que porque hoje eu tô indo ao Sara Kubitschek talvez eu diria, para minha consulta final no sentido de diagnóstico, que já vem 4 anos de investigações e nada, e enfim, nesses 4 anos 3 AVCs, AVC hemorrágico, enfim, para quem já conhece meu histórico, né, isso é muito frustrante, sem ninguém descobrir causa e, graças a Deus, sem sequela, porém, essa interrogação que os médicos falando, você é um livro de medicina ambulante, porém, hoje... né, várias pessoas já me ligaram e tal, ai, Karine, tô torcendo por você, e não, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. E no meu coração, eu compartilhando com 10, pra gente é tão irrelevante se vai dar tudo certo, que as pessoas, com todo carinho, a gente entende a intenção dessas pessoas queridas, né? Mas esse vai dar tudo certo, que o mundo entende por dar tudo certo, que quer dizer, vão descobrir que você não tem nada e que está tudo bem, porque a gente sabe que isso, independente do que a gente passa, pela pouca experiência nesses últimos 8 anos, 7, 8, 9 anos que a gente tem vivido, desde a morte do nosso primeiro filho, a gente tem visto que Deus nunca prometeu que daria tudo certo. Isso não vai de acordo com a palavra do Senhor. Pelo menos é o que a gente tem experimentado e visto, recebido a paz, que é fantástica quando a gente realmente lê a Escritura. Isso é que é dar tudo certo.
Então, para Exatamente. vocês, tem dado realmente já tudo deu, certo, né? apesar de... Exatamente. E assim, é maravilhoso, é uma palavra que é muito, tem sido muito fantástica pra gente, que é Isaías 43, quando ele fala, não temas, esse não temas, que é o maravilhoso, porque eu te remi, te chamei pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel e o teu Salvador. Em momento nenhum ele falou aqui, se passardes pelas águas. Ele falou, quando passares pelas águas. Então, assim, isso é de uma tranquilidade, de um conforto para aquele que conhece o Deus, que da forma que ele nos deu a graça de conhecer, no meio do vale, no meio das tribulações, no meio da dor, da perda de um filho, no meio das enfermidades, saber que ali ele estava carregando a gente. Então, independente dos resultados dos médicos hoje, já sabendo que Deus tem já dado uma resposta, assim, já tem mostrado o caminho das pedras depois de 4 anos de investigações, pelo menos agora a gente já sabe que é um problema que não é de raiz neurológica, é de raiz cardiológica, já falaram que eu vou precisar de uma intervenção cirúrgica, então pra gente, assim, é um alívio muito grande e independente, despite of the situation, a gente sabe que esse Deus é o mesmo. E como Jó falou, antes eu te conheci, te ouvi falar, hoje os meus olhos te veem, Senhor. E isso é a coisa mais preciosa que Deus pôde nos presentear com essas dores, com essas verdades que só a dor e só quem passa por algumas tribulações, eu creio que chega, porque tem coisas que a gente só conhece de Deus por esses vales, por esses momentos. Então eu queria compartilhar só essa palavra, que hoje é um dia de muita alegria, que a gente já acordou dando graças a Deus pelo dia que hoje as misericórdias do Senhor já se renovaram sobre nós, e que é um dia como ontem, como hoje, como amanhã, que independe das circunstâncias. E que esse Deus maravilhoso é conosco. Pois o Caio acorda bem cedinho, né? Os nossos horários de manhã diferem, à noite não. Ele precisa dormir muito pouco e eu preciso dormir muito. Então, tem gente que quer que eu me envergonhe por causa disso. Nossa, Fica né? esperando. Espera deitado. De preferência, dormindo. Espera deitado. Espera no Senhor. O Senhor dá os seus enquanto Eles dorme. dormem. Esse é o nosso favorito, né, Adriana? Um doce. Mas aí ele estava saindo, eu sempre acordo quando ele acorda, né? Porque eu não tenho a menor dificuldade de voltar a dormir, seja que horas for. Eu também não tenho, não. Aí, Somos 3, então. Eu tinha maior dificuldade pra dormir, mas agora eu não tenho mais, não. aí, resultado, ele acordou, eu falei assim, ô meu amorzinho, me diz uma palavra, assim, a primeira que te vier na cabeça. Manda. Porque depois que ele sair, eu ia ficar meditando nela, adoro. Assim, eu gosto de palavras surpresas, sabe? Que eu sei que vem de Deus. Aí ele pensou assim, 1 segundo, as misericórdias do Senhor são a razão de não sermos consumidos. Ai, que graça. E as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Amém. Pense nisso e viva melhor. Amém. Porque é só isso, as misericórdias do Senhor. Porque aqui era para estar todo mundo consumido. Agora, de saber que as misericórdias dele se renovam a cada manhã. É um deleite ter essa promessazinha gostosa. Certeza, né? É. Vamos convidar a nossa amiga Drizinha Ai, meu Deus. para o fim da picada dela. O que é o fim da picada para você, Dri? Gente, eu não sei se vocês estão vendo as notícias, mas pra mim, Dri, o fim da picada foi como foram tratadas as crianças que foram presas agora, que assaltaram lá em São Paulo, Sei. invadiram um hotel, todos com menos de 14 anos, e foram presas, e a vara da infância não levou para a delegacia, porque eles são menores, e muitos têm menos de 12 anos, eles levaram eles para a vara da infância. E eles chegaram lá e destruíram a vara da infância. Quebraram tudo, e ninguém fez nada. Ah, é?
Eu achei o fim da picada isso. É o fim da picada. Totalmente o fim da correto, picada. Horroroso. Porque na hora veio pra mim, ensina a criança o caminho que deve andar, quando for velha não se desviará dele. E a Provérbios ainda diz assim, olha, não espanque ela ao ponto dela morrer. Uma criança precisa de palmada. A Xuxa pode se revoltar, o doutor Colarinho, qualquer um pode, mas eu digo isso pra você, se você não tem autoridade no seu filho de pegar ele uma hora que ele está humilhante, está passando dos limites e dar uma boa palmada na bunda, rapaz, acabou o mundo, acabou, vamos pra casa, entendeu? É isso mesmo, é o fim da picada, É o fim da picada. E se houver controvérsias, escreva dizendo, que isso, pastora Adriana, você mandou dar um tapa na bunda. 1 não, 2. Pronto, falei. Bom, o que eu achei o fim da picada essa semana, o noticiário também falando que a mesa do Senado entrou com uma ação no Tribunal Regional Federal para que os altos salários do Senado não entrem na reforma administrativa que está ocorrendo no governo federal. Achei o fim da picada. Isso porque eles vão deixar de ganhar alguns 20 ou quase 30 e qualquer coisa para continuar nos 26 mil reais por mês. Eu vi hoje isso. Que Isso é o fim da picada. É uma coisa É o horrorosa, fim da né? picada mesmo. É. Eu tô meio preocupada porque eu não tô muito com o fim da picada, não. Eu tô muito presa lá no meu trabalho. E o meu fim da picada tá sempre ligado ao governo do Distrito Federal, né? Gente, uma coisa impressionante. Secretaria de Educação, por favor, Atenção, contratem atenção. professores. Tá difícil viver desse jeito. A gente não tem Secretaria de professor. Educação, do DF. A gente não tem professor, né? Fica contratando os contratos temporários, como eles chamam. Aí o Ministério Público diz que a gente já atingiu o teto, o limite, não pode mais contratar temporariamente. temporário. Então por que que não contrata os concursados e acaba com essa balela? Então dispensa os Aí alunos. a gente, não, aí a gente tá assim. Eu estou trabalhando como coordenadora de deficiência auditiva. Então, eu atendo escolas, atendo alunos. Eu tenho que parar tudo que eu faço para poder assumir uma sala de um professor que entrou de licença maternidade, porque a Secretaria de Educação não teve a responsabilidade, o compromisso de se colocar dentro do seu programa, do seu planejamento, né, essas condições adversas. Eu tenho a necessidade de repente, ter em algum momento gente trabalhando, vamos contratar. Não, então dispensar aluno, Não, é né? Fecha a escola. brincadeira. Brincadeira. Isso é brincadeira. Não, é o fim da picada, não é brincadeira. Pra mim, o fim da picada é a própria picada que todo mundo tem tomado adoidado, tem levado adoidado, porque queira encarar como você queira, como gente se refugia nas picadas para afogar as angústias do mundo, em vez de recorrer para aquele único que traz a solução de tudo. Então é picada de tudo quanto é lado, é picada de pico, é picada de pica, é picada de tudo, menos procurar aquele que vai fazer você encontrar o caminho, a verdade e a vida. Isso é o fim da picada. É você meter a cara no pó, é meter a cara no crack, é meter a cara no sexo, é meter a cara em tudo que vai te infelicitar, mas não meter a cara na palavra, não meter a cara no Salvador, não meter a cara na libertação. Isso é o fim da picada. Não se esconda mais atrás dessas picadas. Bom, meu graças a Deus hoje vai para Super Água Viva, que é a água mineral aqui de Brasília, que o ano passado eles doaram toda a água que a gente consumiu no Encontro Nacional. E hoje eu falei com eles para a gente comprar esse ano, né? Aí eles disseram, não, nós vamos doar novamente. Que bom! Então que toda boa a notícia. água do nosso encontro foi ganha de novo hoje a Super Água Vida, água mineral aqui de Brasília. Muito obrigada. Meu graças a Deus vai para uma turminha de alunos que eu tenho lá em São Sebastião. São alunos ouvintes, né? E que, por conta de haver a necessidade de da gente estar transferindo uma aluna para a sala deles, uma aluna com deficiência auditiva, eles pediram para aprender Libras. E eu tenho ido lá ensinar e tem sido muito gostoso, porque os alunos eles têm uma alegria assim natural deles de acolher, né? Porque a gente tem essa dificuldade enorme, né, de tentar se comunicar, de tentar fazer alguma coisa em prol de alguém que seja diferente. Eles não têm.
E aí dá para entender por que, que o reino é deles, né? Eu hoje tive na escola para cancelar a aula de amanhã, porque eu tenho uma reunião importante, aliás, de sexta-feira, que eu tenho uma reunião importante. E aí, esses meninos não sabiam por que, que eu estava entrando na sala. E eles simplesmente me ovacionaram. Batiam palma, gritavam, achando que eu ia dar aula hoje. Assim, a alegria de ver que eles estão aprendendo algo novo e que vai tirar proveito, né? Vai dar proveito para a vidinha de alguém, que é uma criança surda, uma criança que tem esse tipo de deficiência. Então, meu graças a Deus vai para eles. Eu tenho tantas graças a Deus, Dri. Vai ter que escolher uma. Bom, hoje o meu graças a Deus vai mais estranhamente primeiro a Deus, porque eu sei que é através dele que eu tô recebendo um medicamento gratuito Graças para o meu a tratamento. Um medicamento Amém. caríssimo, mais de 10 mil reais. E eu tenho recebido do fabricante de graça. Que Que bom. coisa Então vai meu boa. graças a Deus pelo medicamento e graças pelo trabalho deles também. Graças bom. a Graças Deus a pelo Deus. trabalho deles. Esse Graças é um bom a favo Deus. de mel, hein? É um bom pavo de mel, não é, Nossa, Dora? graças a Eu me Deus. resfalo, eu fico tão Que feliz. bom. Meu graças a Deus vai para você, Roselane. Uma amiga Rose. querida Beijo pra Rose. Beijo Saudade. pra Rose. Beijo pra Rose. que participou tanto tempo da nossa Muito. reunião, uma irmã tão querida, e eu fiquei assim maravilhada de saber de você, das notícias, de que Deus está assim mandando cada vez mais favos de mel para você. E a Amém. tua alegria é a nossa alegria. E eu espero que também seja a alegria de quem estiver nos ouvindo, porque Jesus falou que chorar com os que choram é só o outro lado da moeda de se alegrar com aqueles que se alegram. Amém. E a nossa alegria é muito grande, Roselane, por ver que você está tão feliz. Graças a Deus por Amém. isso. Amém. E um beijo para vocês. Acabou o nosso programa. Fica na paz do Senhor, sabendo que o Senhor é o nosso pastor e por isso a gente nem mais tem necessidade de dizer que nada nos faltará. Se Ele é o nosso pastor, a gente não precisa de mais nada. Amém. Beijo para você. Troia, Joachim, alle Tor, Trode, Trod, Taurus, Orkan, Símbolo, Orkan,